Olá, pessoal. Olá, Lucas, seguidores do canal Ler Ciência. Tudo bem, Lucão? Tudo bom? Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, pessoal? Joia. Meu nome é Cláudia de Moura, sou bióloga, mestre e doutora em genética e biologia molecular, na área de concentração de microbiologia e imunologia. E você, Lucas? Sou Lucas Lopes Leon, eu sou biomédico, mestre e doutor em ciências, na área de concentração de clínica médica. Isso aí. Gente, hoje nós vamos falar das variantes que vêm surgindo do SARS-CoV, né? Todo mundo está se perguntando se as vacinas disponíveis hoje são efetivas ou não contra as variantes que vêm surgindo a respeito da Covid-19, né, do vírus causador da Covid-19, e se a vacina é efetiva, se essas variantes podem surgir até com um maior número, esse problemão que a gente está enfrentando. Então, a gente vai falar um pouquinho das variantes e depois a gente fala um pouquinho desse esquema de vacinação, principalmente esse esquema de vacinação brasileiro, que está deixando todo mundo com o cabelo em pé, né? Então, vamos entender, primeiramente, por que surge uma variação do vírus, né? O vírus, ele não tem a intenção, né? Ele acorda de manhã e fala, vou destruir a raça humana. Ele não tem essa intenção. O que ele tem intenção é sobreviver no ambiente onde ele se encontra. E, principalmente, ele tem essas intenções. Sobreviver mais tempo dentro do hospedeiro, porque o hospedeiro produz novas partículas virais, e ele também tem a intenção de ser transmitido mais rapidamente, porque ele consegue infectar o maior número de pessoas e produzir mais partículas virais e mais. Ou seja, conseguir ficar exatamente como ele está agora. Ele está ganhando essa batalha aí em relação à nossa velocidade de conseguir administrar a transmissão do coronavírus. E é muito interessante, principalmente a respeito de coronavírus, quando dentro de uma residência nós temos um indivíduo infectado, né? Então ele está com Covid e ele transmite para sua família. Dentro dessa família podem acontecer algumas variações genéticas dentro dos coronavírus que vêm produzindo, né, novas partículas dentro desses hospedeiros no mesmo recinto, porque ele tem essa capacidade de mutar um pouco mais rápido que os outros vírus, né? Então isso vai acontecer. Isso já acontece, por exemplo, com outros vírus. O vírus HIV, né? Então, um indivíduo que é portador do vírus HIV, ele tem várias estirpes ou várias partículas virais mutantes dentro do próprio organismo. Então, isso não é uma novidade para quem estuda e para quem trabalha com virologia, né? No caso do SARS-CoV, a primeira vez que ele foi detectado foi em novembro de 2019. Por isso que ele recebe o nome de 2019. Tá? Em março de 2020, uma possível variante, e essas variantes elas recebem siglas, tá? Então, uma variante nova, eu até fiz anotações aqui, uma variante D614G surge. Como que foi detectada essa variante nova? Os cientistas, eles estudam com muito mais afinco uma região do vírus que tem como função se ligar à célula, tá? Nós chamamos de espículas ou proteínas de pico. Então, essas proteínas spikes, que são as espículas do vírus, fazem a ligação do vírus da célula. E é aí que o vírus muta, tá? Numa pressão seletiva de produzir partículas que sejam mais efetivas, mais infectantes, ou que tenham a capacidade de fugir do sistema imunológico. Em março de 2020, a gente detecta, então, pela primeira vez, a comunidade científica, essa variante 614G. E ela que se espalhou de verdade na face da Terra, tá? Estudando um pouco mais o comportamento
dessas duas linhagens, a de novembro e essa 614G, existe uma teoria que a 614G, na verdade, é a partícula original. E o SARS-CoV-2 é uma variante dessa partícula aí. Então, na verdade, a comunidade científica ainda tem até um pouco de dificuldade de traçar uma linha do tempo de qual surgiu primeiro. Por quê? Porque existem muitas pessoas infectadas, muitos indivíduos assintomáticos que nem receberam o diagnóstico, e o comportamento desse vírus, ele é muito dinâmico, né? E aí, então, a gente traçou uma linha do tempo bem rudimentar para vocês entenderem. Então, primeiro surge o SARS-CoV-2, depois essa variante D614G, que a gente não sabe qual posição ele deve ficar nessa linha do tempo. E depois, né, Lucas, lá na Holanda aconteceu um evento interessante, né? Foi sim. Então, aí a gente tem que levar em consideração que esse SARS-CoV, quando ele foi detectado, quando a gente fala do SARS-CoV-2, já fala do Covid-19, logo no começo já fazia uma associação com alguns animais, morcego, serpente, pangolim, enfim, uma série de animais, e aí mostra que esse vírus tem um comportamento que a gente poderia associar com uma zoonose, ele poderia ter uma relação com outro animal, não humano, né? Foi aí que na Holanda, na Dinamarca, lá para novembro de 2020, então quase um ano depois de que a gente tinha notícia do Covid-19, alguns animais chamados de vison, que são uma espécie de madoninha, eles são eventualmente utilizados, né, para fazer casaco de pele, uma outra questão aqui, eles começaram a ser reconhecidos como portador de uma variante do SARS-CoV. O pessoal ali faz uma espécie de uma criação desses animais, eles ficam em criadouros aglomerados, e o SARS-CoV começou a aparecer ali, uma variação desse vírus, uma mutação. Essa mutação ela foi chamada de N453Y. Essa mutação, ela parece que ela tem mais facilidade de se ligar em algumas enzimas que a gente tem, e são essas enzimas que o vírus busca, que é a enzima conversora de angiotensina, e aí esse vírus acaba se ligando, ou que a gente chama de ECA, né? Acaba se ligando nessa enzima. Essa variação que foi encontrada nesses animais parecia que tem, então, uma maior afinidade por essa enzima, e aí cria uma situação que é bastante complexa. Se o animal consegue portar o vírus, então esse animal poderia transmitir para a gente transmitir, pode acontecer uma nova mutação e transmitir para outro animal, e aí acaba criando uma situação de que é muito mais difícil controlar. Porque se a gente tem o vírus circulando entre outros animais, vamos considerar, por exemplo, acaba que tem uma outra mutação, consegue transmitir para outro primata. Fica muito mais difícil a gente conseguir controlar, porque qualquer contato depois com esse animal de novo, ele pode transmitir esse vírus para a gente. E a gente não tem mais controle, não está mais só na nossa espécie. Só na nossa espécie já é bem complexo a gente controlar, com vacina, com algumas outras medidas. Imagina que está espalhado em todos os animais da Terra, por exemplo. É uma situação bastante complicada. Então, algumas fazendas, a gente começou a ver notícias, né, de novembro de 2020, de dezembro de 2020, que algumas fazendas estavam matando todos esses animais. Então, eles pegavam toda a linhagem, tinha um infectado, matava todos, e acabou enterrando. Aconteceu várias notícias nesse sentido, para tentar evitar o alastramento dessa nova variação. Mas não adiantou muito, assim, até que essa variação, aparentemente, com a eliminação dos aglomerados de visons, essa variante não ganhou força. Nem sabia, nem sei se foi o caso de eliminar esses coitados desses animais que não ganhou força ou se era uma variante que não se alastraria mesmo. Mas agora vem surgindo algumas variantes que está deixando a comunidade um pouco mais preocupada, que são as variantes descritas primeiramente no Reino Unido, depois na África do Sul e aqui no Brasil, mais especificamente em Manaus. Então, vamos falar um pouquinho delas. Porque elas começaram a surgir meio que juntas, mas elas não são iguais, né? Então, na Inglaterra, então, surge a linhagem B1
B17. Essa linhagem, ela tem 2 deleções de aminoácidos lá no seu, né, quando forma a proteína. Ela tem, ao todo, 17 mutações genéticas, né, ao longo da sequência que codifica essa proteína spike, e ela é descrita realmente como mais infectiva, tá? Hoje, mais de 30% dos casos descritos na Inglaterra de Covid-19 já tem como isolado essa linhagem nova de vírus, né? A linhagem B117. Então, ela tomou o corpo, ela tem a capacidade de ser mais efetiva na infecção entre humanos, e ela começou a se espalhar rapidamente na Inglaterra, e não teve jeito. Ela já espalhou para o mundo, tá? Com certeza, os portadores dessa linhagem são originados do Reino Unido, mas agora, em outros países onde essas linhagens vêm sendo escritas, você já não consegue saber qual foi o primeiro caso já do país. A transmissão já está aleatória, né? E ainda, existe uma teoria de como essa variante surgiu, ou melhor, ela foi isolada pela primeira vez de um paciente de estado grave, né, com Covid em estado grave, mas que ele vinha sendo tratado com plasma que continha anticorpos de paciente que havia sido infectado e que se curou. Então, essa pressão seletiva, né, porque a gente não sabe a quantidade de anticorpos que foi administrada, então, essa pressão seletiva que o vírus vem sofrendo do humano faz com que ele busque novas alternativas de continuar circulante. Isso é uma questão de sobrevivência do vírus, tá? Ou melhor, a gente nem pode falar de sobrevivência exatamente, porque o vírus não é considerado um ser vivo. E junto com essa variante do Reino Unido, vem a variante da África do Sul, que é uma variação da B117, que ela tem como a sigla aqui, ó, a N501Y. Ela tem uma capacidade mais infectiva também, e ela tem uma capacidade, assim, um pouco maior de se camuflar, digamos assim. Nós chamamos de fuga do sistema imunológico. Então, a resposta imunológica para a variante sul-africana não é tão efetiva quanto as outras partículas virais. Aí vem um estudo falando que as vacinas talvez não seriam tão efetivas para essas novas linhagens. Esse estudo não foi levado tão a sério, porque utilizou uma parcela da população muito pequena. Eles não conseguiram comprovar que a vacina vem sendo menos eficaz com essas variantes, né? Então, aparentemente, todas essas variações novas que estão surgindo, a vacina, não houve mudança tão significativa para a vacina perder o seu efeito, né, Lucas? Isso, porque é natural que apareçam essas variantes. Então, como a gente falou, numa mesma casa com pessoas que infectaram, mais de uma linhagem naturalmente aparece. É uma variante, né? Não necessariamente uma linhagem. Então, a gente tem essa diferença que quando acumula uma série de mutações, a gente pode ficar com uma linhagem diferente. Mas só mutações pontuais não quer dizer que a vacina não vai funcionar, que aconteceu alguma coisa, um efeito diferente, um sintoma diferente vai aparecer. Então, quando foi detectado essa variação na África do Sul, começou a aparecer, será que não vai funcionar a vacina? Depois que eles testaram, parece que funciona, e aí é meio natural. Da mesma forma, teve na África do Sul, na Inglaterra, na Europa, vários lugares diferentes da Europa, né, como a Holanda, enfim. No Brasil também, a gente tem algumas variações específicas. A gente tem uma variação que ficou bastante famosa, que é aquela variação que a gente fala, a cepa de Manaus, que é bastante complicado a gente falar que é de Manaus, ela, na verdade, ela é a variação P1. Ela foi detectada no Japão também, de indivíduos que vieram do Brasil, e aí começou a chamar atenção, porque ela podia já estar se espalhando. É uma variação que foi bastante importante, é bastante importante aqui para a gente do Brasil, porque ela é responsável por aquele colapso que a gente vê no sistema de saúde dessa região de Manaus.
uma variação diferente, ela parece que ela infecta mais fácil, não necessariamente ela é mais letal, mas talvez ela precise de mais hospitalização, com mais pacientes, mesmo que ela seja só mais infectada, ela infecta mais pessoas vão chegar naquele estágio que vão apresentar sintomas mais graves, vão precisar de hospitalização, e aí isso acaba que leva para o colapso do sistema de saúde, muita gente precisando ser internada. Então, a gente teve aqueles casos de precisar de apoio de outros estados, transportar pacientes para outros lugares, porque Manaus não era mais capaz de comportar a quantidade de paciente. Nessa, a gente tinha uma variação que é importante, e aí transmitindo, né, transportando esses pacientes, acaba que consegue transmitir mais essas variantes. Hoje a gente vê que essa variante P1 já está quase que no Brasil inteiro. A gente tem casos de detecção dela aparecendo cada vez mais em outros estados. Se ela é mesmo, de fato, mais infectiva, então até poderia ter uma relação com o aumento do número de casos, e aqui a gente já começa a falar das medidas que a gente tem tomado, lavar as mãos, utilizar máscara quando possível, evitar aglomeração, então a gente precisa tomar um cuidado ainda maior, porque se a gente já tinha que tomar cuidado com uma variante menos transmissível, com uma variante mais transmissível, mais cuidado precisa ser tomado. Então, não necessariamente todas essas variantes que aparecem, por exemplo, a P1, ela pode ser mais infectante, poderia até ser mais letal, não necessariamente essa alteração significa que a vacina não vai funcionar. A vacina, qual vacina? A vacina que a gente tiver disponível, seja a Coronavac, seja a vacina da Pfizer, porque elas apresentam, pelo menos até o momento atual, uma resposta mesmo com essas variações pontuais que a gente falou aqui. Novas cepas vão aparecer, naturalmente, a gente tem algumas novas, por exemplo, detectadas em Nova York, mas essas variantes é natural, mais uma vez, é normal que aconteça, faz parte do ciclo do vírus. As vacinas ainda apresentam um comportamento interessante, elas ainda estimulam resposta na pessoa que foi vacinada, evitando, né, hospitalização e sintomas mais graves. E ainda vale ressaltar 2 pontos. Primeiro, é o surgimento dessas novas variantes com maior capacidade de infecção. Se a gente já estava com dificuldade de controlar a transmissão do vírus sem essa variação, então, vamos dizer aí que agora nós estamos numa situação um pouquinho pior, porque a máscara, ela auxilia, né, a evitar a transmissão. Mas, aparentemente, essas variantes novas, se elas têm maior capacidade infectiva, você tem que usar essa máscara direito, gente. Não adianta ficar com o nariz de fora, não adianta colocar a máscara no queixo, deixa o nariz de fora, põe a máscara na cabeça, tem que usar direito a máscara, senão não adianta. Se ela tem uma capacidade maior de infecção, não vai ser a máscara utilizada primeiro de um lado, depois do outro, e lavar ela cada uma semana, não vai adiantar nada. Ponto 1. Né? Ponto 2. A gente já sabe que os vírus tendem a variar mais quando eles sofrem maior pressão seletiva. Né? Então, quando eles estão sendo mais pressionados, seja por questões ambientais ou pelo nosso próprio sistema imunológico, eles tendem a variar mais. Então, gente, tem que acelerar esse processo de vacinação, porque a gente está pressionando o vírus, né, seletivamente falando, ele está sofrendo pressão. Se a gente não acelera esse processo de vacinação, novas variantes vão surgir, né, Lucas? Sim. Novas variantes tendem a aparecer nesse sentido. Então, gente, não adianta chorar. O leite que já foi derramado há muito tempo, né? Já há muito tempo que aqui no Brasil, já faz 1 ano, né, que o leite já foi derramado e ninguém está conseguindo limpar essa situação aí, né? Não adianta a gente reclamar sobre o uso de máscara. Agora, mais do que nunca, tem que usar essa máscara de maneira correta, né? Mais reclamar do governo, querer colocar lockdown. Eu sei que já está todo mundo com o saco cheio, mas a gente já está ficando com o saco cheio de bater recorde de morte todo dia. É inaceitável a situação que está agora. E a população parece que vendou os olhos. Fala assim, olha, deixa os postulados de Darwin acontecer, vamos deixar a população ser naturalmente selecionada,
e cada um por si, Deus por todos. Então, a gente tem que ter consciência. O distanciamento social agora é mais importante que nunca. O uso de máscara, lavar as mãos e usar o álcool gel é a situação mais importante nesse momento. E, gente, tem que vacinar. Então, governadores, presidente da República, acelere esse processo, pelo amor de Deus, né? E também, gente, exatamente, um recadinho aí para o Ministério da Saúde, não adianta ficar transportando o paciente de um estado para outro, porque o estado está colapsado. Não tem região brasileira que não entrou em colapso. Então, logisticamente, não faz mais sentido transportar paciente. O que a gente precisa ganhar consciência mesmo, né, Lu? Exatamente, exatamente. Começar a se vacinar, começar a ter uma ideia coletiva de que todo mundo tem que se proteger para que não seja todo mundo que pegue a doença, não é? E é triste, gente. A gente está chegando em números horrorosos. Então, vamos acordar. Vamos acordar para a vida. Que o negócio não tá brincadeira, não. Tá bom? Semana que vem, mais um videozinho aí, né, Lucas? Assunto Isso aí, surpresa. isso aí. Até semana que vem, Tchau, pessoal. gente. Boa semana para vocês. Boa semana, Lucas. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.